em alguém, mesmo que não seja um terceiro, porque no processo administrativo a gente não tem um terceiro imparcial, até por isso que a gente não tem a coisa julgada, mas esse administrador que age também como julgador, ele vai impor a decisão estatal ao final do processo. Ele instrui para julgar. No processo judicial nem se fala. É a heterocomposição como a gente vê no seu estado mais pujante. E aí eu convido vocês a pensar em algo completamente diferente. Temos que nos desinvestir, e isso é muito difícil, de tudo o que nós aprendemos sobre o processo na universidade ou nas pós-graduações. Até hoje, gente, lá na Câmara, onde eu trabalho, onde eu sou coordenadora, eu ouço dos meus colegas já capacitados e técnicos em mediação, de vez em quando, por ato falho, vou instruir o processo. Não se instrui processo de conciliação. Não se produz prova em processo de conciliação. Se instrui para julgar. E em processo conciliatório não há julgamento. O que há é o dever de zelar pela decisão informada. O que nós, advogados públicos, temos que garantir é que a manifestação de vontade que será expressa num termo de conciliação ao final do processo, ele tenha sido feito de forma consciente, voluntária, que todos sabiam as controvérsias jurídicas envolvidas no processo, tiveram acesso a elas, que elas foram discutidas e ultrapassadas para aquele acordo vingar, para que ele seja autossustentável, para que ele seja válido. Na minha experiência de Advocacia Geral da União, eu tenho 18 anos de advogada da União, eu não sou velha, eu sou precoce. Viu? Antes que vocês pensem, sou precoce, entrei muito cedo. E eu acho que, assim, eu tive a sorte de conseguir estar no... Eu acho que nada é por acaso. Talvez eu tenha me dedicado a estudar academicamente os métodos consensuais de resolução de conflito justamente por ser da AGU e por, desde 2007, ter acesso eu estava na Bahia, eu sou baiana e estava lotada lá, a Câmara era só em Brasília, não tinha ainda as câmaras locais, mas o fato de saber e conhecer as normas que já envolviam a AGU em processos conciliatórios, talvez isso tenha me levado a estudar em 2010 e 2011 formas consensuais de pacificar conflitos envolvendo entes públicos. Mas assim, eu acho que minha maturidade acadêmica e profissional foi muito acompanhada da evolução que a AGU teve com a aplicação desses métodos consensuais. Eu tive essa sorte. E a sorte também de ter trabalhado em alguns órgãos que eu não trabalhei, eu trabalho na Câmara há pouquíssimo tempo, embora academicamente eu já me dedicasse ao tema, mas assim, eu tive a oportunidade de lidar com várias facetas da advocacia pública consultiva. E isso me fez evoluir, eu acredito. Ainda estou em evolução e espero que esteja em evolução sempre, porque quando a gente para, é porque morreu. Não é verdade? A ideia é que estejamos sempre em processos inacabados. E eu trabalhei ano passado, como eu falei, no gabinete da Consultoria Geral, e eu convivi com a aflição de um gestor que recebia um acordo de conciliação firmado e cabia a ele o papel de dizer se era jurídico ou antijurídico. Porque, diferente dos acordos privados, onde você aproxima as partes, elas assinam um acordo e acabou. A partir dali, o conflito, em tese, está pacificado. Aquele acordo já vai produzir seus efeitos. No âmbito administrativo, e até hoje na AGU, isso pode mudar brevemente, depois do acordo firmado, assinado, celebrado, ele ainda vai para a homologação do Advogado-Geral da União.
Aquele acordo só virará título executivo extrajudicial depois de homologado pelo advogado-geral. Assim consta nas nossas normas internas. Então vejam, depois de assinado o acordo, ele ainda vai ser submetido a um crivo de juridicidade que é externo ao processo conciliatório. Veja, é algo esdrúxulo também. Mediadores privados e as pessoas que se dedicam ao estudo da mediação privada não conseguem compreender. Porque no momento, a autocomposição ela se finaliza quando as partes exteriorizam o interesse em firmar o acordo. E dali, os efeitos já se produzem. Mas pensem vocês que no âmbito público, pelo menos até então, das câmaras que eu conheço, câmaras que estejam em pleno andamento, é a Câmara Federal, desde 2007, e a Câmara do Rio Grande do Sul. Salvo engano, agora já tem um em funcionamento em Goiás, mas ainda é muito recente. E alguns estados já têm suas leis prontas, mas ainda não as câmaras em funcionamento. E eu não tenho testemunhos para falar dessas câmaras. Mas no âmbito do Rio Grande do Sul e da União, esses acordos sempre são submetidos ao Procurador-Geral do Estado, no nosso caso, ao Advogado-Geral da União, para homologação. Pensem que é possível, e não raro acontece, do advogado-geral achar que o acordo não é válido. Encontrar alguma ilegalidade. Não deveria, mas pode acontecer, concordam? Porque existe nesse caso algo estranho ao processo conciliatório, que a autocomposição quer dizer que as partes, com a ajuda, com a colaboração de um mediador, elas pacificam o conflito. Não é o mediador que estabelece o acordo, são as partes que chegam a acordo com a colaboração. O mediador é um coadjuvante. As partes, autocomposição quer dizer isso, que são as partes que chegam a acordo. E submeter, depois de assinado esse acordo, a um exame de juridicidade posterior é algo nunca visto em autocomposição. Porque você pode simplesmente acabar com toda a expectativa e confiança das partes que já finalizaram um acordo, porque depois pode ser levantada uma dúvida sobre a juridicidade. Agora, é aquele que faz o exame da juridicidade que erra a não aprovar o acordo? Não. De forma alguma. Eu, se estivesse no lugar de uma autoridade, recebesse um acordo firmado e percebesse que ao longo do processo existe um vício, eu também consideraria que o acordo não é válido. A questão é como esse processo está sendo concebido. Gente, nada disso é diferente do que nós temos um trauma, nós temos toda uma cultura tão forte de judicialização que nós não acreditamos que podemos ser diferentes e ainda insistimos em tornar essas câmaras como arremedo do Poder Judiciário. Por que homologação por uma autoridade? O dever do mediador, e principalmente porque ele é um advogado público e a lei de mediação diz que onde houver advocacia pública é lá que deve situar as câmaras de mediação. Por que dentro do órgão da advocacia pública? Porque o mediador tem que zelar pela juridicidade do acordo. É ele que tem que zelar pela segurança jurídica daqueles que assinam o acordo. É ele que tem que fazer o exame de conformidade jurídica e garantir que aquele acordo ele é válido, legítimo e que não contraria o direito. E ali sim acaba o processo conciliatório no momento que as partes assinam um acordo válido, seguro, íntegro,
e que pode produzir seus efeitos normalmente, sem problemas. Algo diferente disso ainda é fruto da nossa inexperiência e do nosso preconceito com os métodos autocompositivos. Mesmo na AGU, que nós temos uma estrutura desde 2007, nós ainda lutamos contra os nossos próprios... Nós fomos treinados nas nossas escolas, nas nossas faculdades de direito, para sermos beligerantes, para ganharmos o processo. Advogado bom, principalmente advogado público, é o que ganha, não importa. E agora não. Agora a gente está vendo tudo sob uma ótica diferente. A administração pública, na verdade, se vocês pararem para refletir um pouco, pacificar conflitos é gerir as crises que o Estado gera. O Estado é um gerador de conflitos. E isso não vai mudar. Ele não vai deixar de ser um gerador de conflitos. O que ele pode e deve mudar é a forma como ele trata os conflitos. E até então, ele não tratava. Ele exercia a gestão até determinado ponto e, em determinado momento, ele empurrava a gestão de crises para o Poder Judiciário. Ele negligenciava uma parte relevantíssima do que é ainda exercício de gestão. Tanto que muitos processos que estão no Poder Judiciário, eles não têm aptidão, eles não são permeáveis à solução através da função jurisdicional. Entra juiz, sai juiz, aquele processo fica ali. Ele tem a ver com políticas públicas, com atividades que são típicas da administração e não da jurisdição. Mas a única porta que o cidadão conhece ainda aberta do Estado, seja ela pouco aberta ou ainda menos aberta do que a gente queria, é a do Poder Judiciário. A da administração, a do Executivo, foi fechada há muito tempo. A gente está falando de mediação, conciliação, negociação como forma de resolver e pacificar conflitos, quando a gente ultrapassou uma fase que é do processo administrativo que não é conciliatório. A gente não conseguiu ter acesso à administração pública através do processo administrativo, que seria uma forma democrática da gente conseguir ter acesso à administração pública e resolver os nossos problemas. A administração pouco se utilizou do processo administrativo para se aproximar do cidadão. Muito pouco ele se utilizou. E aí a gente já está utilizando o processo conciliatório. Eu não acho ruim não, eu sou uma entusiasta, por óbvio. Eu acredito na mediação, na negociação, na conciliação envolvendo entes públicos. Mas a verdade é que lá na Câmara de Conciliação da Administração Federal, a gente recebe algumas demandas que a gente lê e fala assim, nossa, mas aqui ainda não tem um conflito instaurado. A autarquia nos provocou simplesmente porque ela não quis provocar o órgão público. Ela já provocou direto a Câmara de Conciliação para dialogar lá, porque ela não acredita no diálogo com outro ente público. Não estou falando ainda de particulares. Então essa demanda nos é apresentada sem nunca ter sido apresentada a outra parte que ela se diz adversa. Não houve o mínimo contato, nem a mínima tentativa de diálogo. Não houve um processo administrativo instaurado anteriormente. E a gente diz, mas a gente trata de conflito. Aqui a gente não tem nenhum conflito instaurado. Aí a gente chama a parte que nos provocou. Órgão X, pode ser qualquer um órgão das Forças Armadas.
Vocês tentaram conversar com a autarquia? Houve uma tentativa de aproximação? Não, eles não querem. Eles não nos recebem. Mas há uma dificuldade. Qual a dificuldade? Não, a gente sabe que eles não vão nos receber. Então a gente prefere já vir aqui. Isso foi um dos fatores para abarrotar o Poder Judiciário. A total ausência de diálogo. Nós perdemos a capacidade de dialogar. E quando se fala disso entre entes públicos, ainda é mais grave, né? A gente lê a lei de mediação e fica assim perplexo, porque a lei fala de pacificar conflito entre órgãos públicos federais. Quer dizer, é o pulmão brigando com o estômago. A gente imagina, nossa, entre órgãos públicos federais você sempre tem uma autoridade superior que vai dirimir isso. Isso não vai ser judicializado. Por que a gente precisa falar disso numa Câmara? Gente, a realidade é essa, esquizofrênica. Existe sim órgãos, ministérios que estão dentro da mesma estrutura administrativa e eles não dialogam. Nós temos um péssimo sistema de comunicação na administração pública federal. Péssimo. E se a gente não tem um lugar como a Câmara, até para órgãos da mesma estrutura administrativa, perde o cidadão. Porque esse conflito não vai ter fim. E na maioria das vezes, quem vai perder é a coletividade. Porque essa tal autoridade superior, que pode ser o presidente da República, ele tem muita coisa para fazer. Ele não vai ficar sabendo de todas as picuinhas existentes entre órgãos públicos. Mas são picuinhas que, somando, geram os grandes problemas interfederativos. É necessário, sim. É difícil explicar lá fora, né? Na minha tese de doutorado, explicar para um orientador francês que dois órgãos públicos litigam e precisam ter uma Câmara para harmonizar, para pacificar os conflitos, é algo impossível. Você desiste, finge que entendeu, ele finge que entendeu também, e segue o bonde, porque não dá para você explicar. Esse tipo de esquizofrenia, eu não sei em todos os países, mas em alguns são inexistentes. É algo bem a brasileira. Conflitos entre órgãos públicos dessa forma, nessa magnitude. E voltando para a nossa questão do processo conciliatório. Não podemos pensar um processo conciliatório, não podemos pensar em câmaras de conciliação, e eu falo muito também para o pessoal do Estado, os procuradores do Estado, da Advocacia Geral do Estado de Minas, que ainda estão, né, concebendo seus órgãos suas câmaras de mediação. Precisamos encontrar nossa própria identidade. A Câmara Federal está no seguinte momento, sentada no divã freudiano, se reencontrando seu próprio eu interior. Nosso nome é Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. A arbitragem é uma técnica heterocompositiva. É a jurisdição privada. E a gente tem a autocomposição. Há um único ponto em comum entre a arbitragem e a autocomposição é que eles são extrajudiciais. A arbitragem é uma jurisdição, mas que ocorre fora do Poder Judiciário, perante um árbitro que é um juiz privado. E a autocomposição é um método consensual que acontece também em âmbito extrajudicial ou não. Você pode ter uma autocomposição também com um processo judicial já instaurado. A gente tem a figura no CPC dos mediadores judiciais, mas a mediação não é feita perante o juiz, nada tem na autocomposição de jurisdição, que é uma heterocomposição. E nossa Câmara tem o título de arbitragem, mas é uma Câmara de autocomposição.
ela nunca exerceu arbitragem. A ideia era pacificar os conflitos através do consenso. Em 2007 já se pensava em arbitragem de uma forma ainda meio tosca, né? Tanto que nossa lei de arbitragem precisou de uma modificação em 2015 para deixar claro que os entes públicos poderiam participar de processos arbitrais em câmaras privadas. A União tem alguns processos em curso em câmaras de arbitragem privadas, a União como parte do processo de arbitragem. Em processos não judiciais, mas jurisdicionais, heterocompositivos. Nossa Câmara, ela quer evitar a jurisdição. Ela quer pacificar conflitos envolvendo a União através do consenso, do diálogo. A gente quer evitar não só o poder judiciário, a gente quer evitar também a arbitragem. A gente quer explorar a capacidade do consenso e do diálogo para pacificar conflitos. Não só porque a gente quer diminuir o estoque de processos judiciais, que é imenso, mas é porque a gente acredita que os métodos autocompositivos, eles são verdadeiramente mais eficazes. Por quê? Porque pacificação é diferente de solução. O judiciário pratica a violência legitimada pelo Estado. Ao final, ele vai dizer quem tem razão. Não importa, não existe mais quem realmente tem razão. Razão terá quem o juiz dirá que tem. E acabou. E depois disso, não pode haver mais discussão, não tem mais a quem recorrer. Na autocomposição, o mediador ajuda, facilita que as partes cheguem elas próprias a uma solução. Então são elas que constroem a solução. São elas que levam as propostas, modificam as propostas, dialogam, debatem e chegam a um acordo possível. Não existe ganhadores e perdedores. Não existe imposição de forma alguma. Não há utilização de violência estatal legitimada. Há verdadeiramente condução de um processo consensual. Só tem ganhadores. Eu tenho a honra de trabalhar num órgão público onde não se fala em cogência, onde as partes são convidadas a perceber que elas próprias têm condição de gerir e solucionar seus próprios conflitos. E tem. E é esse processo, e é esse ambiente que a gente tem que construir sem pensar no modelo jurisdicional, seja da arbitragem ou seja da jurisdição pública, do juiz estatal. Então, nossa Câmara, embora tenha ainda o ar de arbitragem, isso já vai ser mudado nos normativos, nós somos uma Câmara de autocomposição. A gente quis diferenciar bastante o que é a arbitragem. A arbitragem está no sistema multiportas de resolução de conflitos, sim, porque é uma outra alternativa ao juiz, mas é heterocomposição. E o que nós queremos na Câmara Federal é autocomposição, é diálogo, é consenso. É o que a gente acredita que é a única técnica que pode levar à verdadeira pacificação, porque as partes se convencem e em todas as relações jurídicas que são duradouras, e as relações dos particulares com o Estado são sempre relações duradouras e contínuas, a única forma de pacificação real é a autocomposição. No judiciário você tem uma resolução, na arbitragem você tem também uma resolução. São impositivas, solucionam, solucionam, de forma violenta, mas solucionam. Na autocomposição você tem verdadeira pacificação. E existem vários litígios, vários conflitos que eu diria que não são possíveis
de serem solucionados pelo Poder Judiciário. São construções de políticas. Você tem processos complexos que são levados para a Câmara e que estavam, às vezes, no Poder Judiciário, que já tinham 20, 25, iam ter 30, 40, 50 anos, até o dia que um chegasse lá e resolvesse extinguir o processo. Porque, como são questões sensíveis sociais, relacionadas com indígenas, com quilombolas, questões fundiárias, que nenhum julgador tem coragem de extinguir. Mas eles sabem que não terão condição, através da sua atividade jurisdicional, de resolver aquele conflito. Ele só poderia ser resolvido no âmbito administrativo, com o olhar transversal e amplo que a gestão pública nos fornece. Juiz tem visão de túnel. A jurisdição impõe limites processuais que um processo conciliatório não tem nem deve ter. Nossa aptidão é outra. Hoje a gente fala de DST, Design de Sistema de Disputa. Um processo conciliatório que não tem instrução, não tem rito, não quer dizer que não seja um caminho, mas é um caminho que tem que ser desenhado caso a caso pelo mediador e pelas partes envolvidas. Na SECAF a gente está implantando uma obrigatoriedade, aí tem a ver com o design de sistema de disputas, que é o PEC, Plano Estratégico de Conciliação. O fato de nós não termos no processo conciliatório um rito legalmente estabelecido não quer dizer que nós sejamos perdidos, que não tenhamos um ITER. Temos que ter. Temos que ter tempo pré-estabelecido, temos que ter fases, temos que saber onde queremos chegar e como queremos chegar. Mas no processo conciliatório essa atividade é estratégica e criativa. Por isso que a gente fala de desenho, design de sistema de disputas. Cada processo é um processo. E é junto com a parte e conhecendo o próprio conflito que você vai desenhar sua estratégia processual. Serão ouvidas as partes separadamente? Por quê? Quem será ouvido primeiro? Isso é técnica. E isso tem que estar registrado num projeto estratégico, porque você não vai chegar nunca a um acordo, você nunca vai ser bem sucedido na resolução, pacificação de um conflito, se você não tiver uma estratégia de atuação. E isso tem a ver com a utilização das técnicas, que nunca será só mediação, negociação ou conciliação. Quando você age como mediador, você vai ter que ser alguém capacitado para atuar como mediador. E você vai ter que aprender técnicas de negociação, técnicas de mediação, e para aqueles que consideram conciliação técnica, eu não considero, mas também técnicas de conciliação. A partir daí, você nem vai saber numa mesa de reunião, quando você está utilizando técnicas de mediação, técnicas de negociação, quando você vai estar precisando perceber como o negociador está agindo em mesa de reunião. Isso já vai acontecer intuitivamente, mas isso não povoa nossas mentes intuitivamente. Nós não nos tornamos mediador porque estamos lotados ou em exercício numa câmara de conciliação e mediação. Nós nos tornamos mediador através de capacitação. É óbvio que tem a voluntariedade. Se eu não sou simpática ao consenso como forma de pacificação, eu não vou querer me capacitar nisso e vou continuar na guerra. Não tem problema. Por enquanto ainda tem espaço para todos. Mas, a partir do momento que eu escolho o caminho da mediação, eu não serei um bom mediador, porque sou do signo de Áries. Eu sou um bom mediador se eu me capacitar, se eu estudar, se eu assimilar as técnicas. E se eu me conduzir bem no design de sistema de disputas. Se eu estudar o conflito, se eu desenhar criativamente uma estratégia que pode ser mudada ao longo do processo. Esqueçam o modelo judicial.
Esqueçam o processo administrativo típico, que era também de heterocomposição. Esqueçam. Não tem outra forma da gente assimilar o novo se a gente não se divorciar completamente do que nós somos catequizados para aprender sobre processos adversariais. Estamos em outros tempos, e não é futuro não. E já estamos atrasados. E essa advocacia pública de massa, ela vai sumir. Os robôs já estão aí. Só vão subsistir atividades criativas que a máquina não faça. E a máquina não vai mediar. Eu diria que não precisa ser nenhum futurólogo para dizer que essa advocacia pública que a gente conhece hoje não dura mais 20 anos. É lógico que nem todos vão se tornar mediadores, mas eu tenho certeza que o que hoje é só uma câmara dentro de uma consultoria geral se tornará 80%, 70% do que é toda a advocacia pública. O judiciário já não suporta mais. Já sobreviveu muito. E a autocomposição, ela não veio para substituir o Poder Judiciário. Por isso que eu repito sempre que não podemos nos basear no modelo judicial, não somos arremedo do Poder Judiciário e não somos o remédio para os males do Poder Judiciário. A autocomposição é um remédio para os nossos próprios males como administração pública. É trazer para nosso âmbito o que nunca deveria ter saído, porque faz parte de gestão pública gerir crises e conflitos. É isso, é crise. Eu já falei demais, né? Acho que passou já meu tempo. Disseram que hoje eu tinha um pouquinho mais de tempo, né? Porque, enfim, então eu estou aproveitando. Na verdade, eu acho que o incentivo para a política do consenso veio do próprio Poder Judiciário, né? Foi o CNJ que atraiu para si as primeiras iniciativas em favor dos métodos autocompositivos na mediação, pensando na sua própria crise, no abarrotamento do Poder Judiciário. Eles provocaram, acredito, que o primeiro incentivo a essa política. Mas, em verdade, a autocomposição é muito mais do que um remédio aos males do Poder Judiciário. É nosso amadurecimento institucional. É a forma que nós temos de melhorar a administração pública. Porque no momento que nós passamos nossas crises para ser administrada pelo juiz, a gente também perde a oportunidade de reformar nossas políticas a partir de nossos erros, de nos retroalimentarmos, né? Se você tem um problema na saúde e você traz os conflitos para serem resolvidos em âmbito administrativo, você vai conhecer o conflito e você vai conhecer mais de perto a geração dos problemas. E a partir daí, você pode exercer muito melhor um papel de reforma das políticas públicas. O que não vai impedir de morte a geração de outros conflitos, mas vai melhorar a atividade administrativa. A administração pública também vai melhorar a sua relação com o particular. O particular começará a olhar o Estado não só como aquele que só chama para conversar quando quer procrastinar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Essa ideia de acesso à justiça que nós temos no Brasil é uma visão extremamente reduzida do que é justiça. Porque a gente pensa que o princípio do acesso à justiça é o princípio do acesso ao Poder Judiciário. Quando, na verdade, você tem justiça de várias formas. E o Poder Executivo tem uma das formas mais primárias de realizar justiça, que é a distribuição de ativos sociais. O princípio do acesso à justiça é princípio da Comunidade Europeia. E, no entanto,
Na Alemanha, você tem recurso administrativo preliminar obrigatório antes da judicialização de ações contra o Estado. E isso não é considerado ferir o princípio de acesso à justiça. É porque a forma de conceber o que é justiça separa totalmente a atividade administrativa do que poderia ser a atividade de acesso à justiça. O que é somente resultado da péssima relação que o Estado, o Poder Executivo, tem em relação ao cidadão. Mas eu termino dizendo que eu não acredito verdadeiramente no Poder Judiciário como... Não acredito na judicialização como forma de pacificação social. Eu acredito na autocomposição como forma de pacificação e convido vocês a se aprofundar mais no assunto, refletir sobre isso e veremos como será nos próximos tempos. Eu agradeço. Doutora Kaline, para quem não sabe, ela fez seu doutorado na França e tem uma vasta experiência. Até eu acho que muito do que foi dito aqui tem um viés da jurisdição administrativa, né? Foi implantada na França, quer dizer, você tem a administração resolvendo os seus conflitos. Eu até, nós vamos abrir aqui para debates, eu acho que isso é importante. Eu já começo, primeiro, até agradecendo, te entregando um certificado. Eu também fiz meu doutorado na França, na Bolsa Sanduíche. Então, assim, a gente tem um conhecimento, e eu gosto muito do direito francês, apesar de termos sérios problemas, né? Ontem, até eu estava vendo o jornal francês e a dificuldade que eles têm, não é, internamente, né, nos departamentos internos, porque ela é um país unitário, não é um federalismo como o nosso, de achar médicos. Né? Os médicos que são formados, eles querem ficar próximos da capital. E então eles fazem todo um tipo de contagem, quanto tempo que uma pessoa que está lá no interior, ela consegue arrumar um médico, né? Os médicos muitas vezes eles não têm a condição de suprir todas as necessidades, os médicos que se encontram no interior. Então, assim, uma série de deficiências que às vezes a gente acha que são só nossas, né? A gente vê aí o programa dos mais médicos, né? Porque no interior aí muitos médicos não querem sair da capital para ir para o interior. Então, assim, a gente tem um pouco infelizmente, de mentalidade de país colonizado e achando que a gente só, às vezes, tem problemas só nossos, mas não. Eu acho que eles também têm problemas que são muito similares também. Então, dentro disso que a doutora Kaline colocou, eu abro algumas questões. Eu acho que ela partiu um pouco desse viés aí de jurisdição administrativa, né? Isso aí foi instituído na França, até mesmo porque eles têm um pouco de receio do poder judiciário, o poder administrativo, o poder judiciário julgando ações administrativas, eles nunca viram isso com bons olhos. Ela parte dessas questões de conflitos administrativos, de câmara de conciliação. Eu acho que está certo, eu acho que a gente tem aqui que buscar alternativas para que a gente desafogue o judiciário e ao mesmo tempo resolva os nossos próprios problemas de uma maneira conciliatória. Eu questiono, como coordenadora geral da Câmara de Conciliação, doutora Kaline, o que a senhora trouxe de proveitoso desses estudos na França e que lá eles já estão mais avançados, ou ao mesmo tempo não ser avançados, ou até mesmo as deficiências que a gente pode aplicar aqui na Câmara de Conciliação.
né, eu acho que seria uma boa visão, né, que eu não tenho, né, porque não foi a minha matéria de estudo na França, mas eu acho que nesse período seu de estudo, eu acho que você trouxe boas experiências e más experiências, né? Então eu abro esse questionamento, que é até de interesse particular, e eu acho que pode ser de interesse de todos, antes de abrir para para questionamentos aí dos dois palestrantes. É uma pergunta interessante, bastante interessante. Na verdade, eu acredito, quando eu terminei logo meu doutorado, eu achei que eu tinha assim uma gama de umas 100 contribuições do sistema francês para o sistema brasileiro. Isso foi em 2012, então de lá para cá eu fui diminuindo. Hoje eu acho que espremendo, não que seja pouco, mas assim, a maturidade leva a gente às vezes a ter algumas... a gente fica menos, como é que eu posso dizer, menos poliana, né? A maturidade traz uma lucidez assim, que às vezes a gente pensa em Matrix e prefere a ilusão. Mas tem uma estrutura na França que era chamada de Mediador da República, que foi extinta, acho que em 2010 ou 2011, substituída por uma outra estrutura que é de Defensor de Direitos. É uma autoridade administrativa independente, que é uma figura que se assemelha muito aqui às nossas autarquias especiais, nossas agências reguladoras. E esse Defensor de Direitos, o antigo Mediador da República, né, que foi concebido em 1976 ou 78, eles aplicam uma técnica para resolver conflitos com entes públicos que se chama magistratura de influência, e que me chamou muita atenção, porque eles nessa magistratura de influência, eles utilizam as técnicas de mediação, negociação, conciliação, mas eles chamam de magistratura de influência porque eles não acreditam que quando os conflitos envolvem entes públicos, eles possam ter uma mediação neutra, uma mediação não ativa. Eles acreditam que a mediação, quando envolve entes públicos, tem que ser uma mediação mais persuasiva. Lógico, sempre com aquele cuidado para que a intervenção não configure uma coação, de forma alguma, mas que ela tem que ser uma mediação mais ativa. E eles acreditam que essa mediação só vai ser legítima se esse mediador, e no caso o francês, o defensor de direitos, ele é escolhido entre alguém que, além de ter um notório saber, e não é um saber jurídico, que seja alguém de vasta cultura geral, ele seja alguém também de grande credibilidade moral. Eles dizem que o mediador tem que ter autoridade moral, ele tem que ter alguém que tenha o respeito dos cidadãos. A respeitabilidade, a moralidade acima de qualquer capacidade técnica. E a partir daí, esses processos que são levados ao defensor de direitos, eles vão servir para construir uma estatística, e essa estatística vai formar um relatório. Se eu não me engano, são de 3 em 3 anos, esse mediador, esse defensor de direitos, ele gera um dossiê e publiciza esses relatórios, mostrando onde é que estão os grandes problemas do Estado francês, na saúde, no transporte público, o que é que causou esses problemas, e ele notifica, sem poder sancionatório, essas autoridades que estão vinculadas a esses problemas, para que no prazo de 60 dias eles também indiquem quais foram as soluções e mudanças que eles adotaram para não gerar esses conflitos que foram apresentados ao mediador. Então não existe uma sanção, mas existe o que eles chamam lá de poder de reforma. Então esses defensores de direitos, esse defensor de direito, ele é pautado nessas dois pilares fundamentais: a autoridade moral e o poder de reforma. Ele provoca essas autoridades para que essas políticas públicas sejam reformadas. Eles não têm esse poder impositivo, mas a partir do momento que isso é publicizado e essas autoridades elas precisam da popularidade, elas se sentem obrigadas a prestar
alguma satisfação, e a sociedade civil organizada também se vale dos relatórios do defensor de direitos justamente para exigir dessas autoridades mudanças nas políticas públicas, nos serviços públicos. Então isso eu utilizei muito na minha tese e escrevo muito sobre isso, e na Câmara todas as nossas normas hoje, eu estou meio que tentando, junto com o diretor, que é o Dr. José Roberto Peixoto, que também comprou a ideia, acredita nisso, a gente está tentando sempre demonstrar o quanto a Câmara tem que se utilizar dos conflitos que são apresentados nela, para que essas autoridades responsáveis pelos problemas gerados sejam capazes de reformar essas políticas, para que esses mesmos problemas não continuem a serem gerados. Porque a ideia é que esses conflitos alimentem o Estado para que ele melhore para os cidadãos. A ideia é que se a gente continuar só gerando os mesmos conflitos, nada mudará em relação ao modelo que a gente tem hoje. Então a ideia é que efetivamente a gente tenha um sistema que ele seja mais sustentável do ponto de vista de melhorias para a coletividade. Esse eu acho que foi o principal modelo que eu trouxe dos meus estudos e que eu acredito que podem nos favorecer. Outra coisa é a questão dos orçamentos. Existe uma estrutura na França também que chama OMNIAN, é uma sigla, é Organização Nacional de Responsabilização Médica. E essa estrutura, ela tem uma forma consensual de resolver os conflitos de saúde. E elas são dotadas de um orçamento próprio. Então isso é algo que nós, que estamos concebendo câmaras públicas de autocomposição, temos que pensar, porque hoje a AGU, por exemplo, ela não tem dotação orçamentária nenhuma para cumprimento das obrigações geradas pelos acordos. A gente chama, digamos, o Ministério da Justiça e uma autarquia, sei lá, IBAMA, e a gente aproxima as partes, o acordo é feito, e se há uma obrigação de pagar, cada um dessas estruturas é que busca o orçamento nas suas partes financeiras, nas dotações delas próprias. Essa estrutura de saúde na França, não. Toda a lei orçamentária, eles recebem uma dotação orçamentária X, que aí essa Câmara deles, essa estrutura de consenso deles, tem alçadas para fazer os acordos e eles próprios cumprirem as obrigações financeiras. Isso é algo para ser pensado em relação às câmaras públicas que estão se formando. Se seria vantajoso nós termos também uma dotação orçamentária, pelo menos para algumas alçadas, para que nós mesmos possamos fazer os acordos sem depender dos ajustes financeiros das próprias entidades. Eu acredito que são as duas contribuições que hoje eu utilizo mais para refletir em relação ao desenvolvimento da Câmara Federal. Eu vou abrir para perguntas, né, dos palestrantes. Alguém tem interesse? Bem, boa tarde. Meu nome é Denise e eu agradeço muito o convite de estar aqui. E desde o início a palavra mecanismo me chamou muita atenção. Temos aí um filme, temos Netflix, então isso me chamou bem a atenção. Dr. Anderson, por que não acordaram para o fato? Quais os fatores que estão impedindo a evolução desses mecanismos? Negociação, mediação, conciliação. Nossa, você adivinhou o que eu tinha para falar aqui. Eu anotei a minha experiência. Eu fui o primeiro conciliador designado pela SECAR para fazer uma conciliação em Minas, em 2007. E o processo foi um balão de ensaio. Foi bastante interessante. O processo envolvia a conciliação de 380 e poucos reais entre o INSS e a Secretaria da Receita Federal. Era proveniente de uma dívida que a construtora contratada para construir o prédio da Receita Federal aqui em Belo Horizonte, que tem décadas, não pagou e acabou assumindo essa dívida, passou para a Receita Federal como a tomadora dos serviços, e esse processo estava judicializado há 15 anos em solução.
Aí o processo veio para conciliação, tentar uma conciliação entre o INSS e a Receita Federal. Chamei as partes, primeiro ato, né? E até o Procurador Federal da Fazenda Nacional designado era até um grande amigo meu, João Bosco Jardim. Ele veio participar da conciliação. Primeiro impacto: o INSS não quis fazer conciliação. Não podemos porque é tributo. Tributo é irrenunciável. Falei, bom, então já criaram o primeiro impacto. Subiu o processo para Brasília, questionei Brasília com relação à competência para poder estabelecer acordos que envolvem, em tese, direitos irrenunciáveis, né? Porque os conceitos até então imbuídos dentro do princípio da administração são exatamente aqueles que a doutora Kaline falou, né? Nós temos doutrinas clássicas de administração. Romper com esses paradigmas de conceito é o grande entrave que a administração tem, no meu ponto de vista. Ela tem rompido isso aos poucos. Então hoje, depois dessa experiência, autorizou-se a realização, né? Eu vou fazer um enfoque, vou terminar acabar de contar a história para depois falar o resultado, no meu ponto de vista. Bom, o processo voltou, falou, pode conciliar. E o INSS ainda assim não quis, não concordo com o posicionamento de Brasília, não vou fazer. Falei, poxa, já são 2 reuniões, nós perdendo tempo para resolver R$380 e não chegam no acordo. Aí, consultei de novo Brasília e falou, olha, o pessoal não está querendo fazer o acordo. Quem fala, não, mas eles são obrigados a fazer o acordo, tem que fazer o acordo, tem que fazer o acordo. Falei, então vocês fazem o seguinte, na época, inclusive, quem era o diretor na época era o Procurador Federal, falou, conversa com o pessoal do INSS e coloca eles a par da situação e vamos tentar fazer um acordo. Marquei a 3ª reunião, aí eles já não vieram. Sabe por que resolveu? Porque o crédito tributário do INSS passou para a Fazenda Nacional e virou confusão, ou seja, não deu conciliação. Aí eu vi que o problema, na verdade, éramos nós, exatamente por causa dessa quebra de paradigmas com relação a esses conceitos clássicos administrativos. Interesse público, irrenunciabilidade, tributo não pode. E isso vem mudando muito paulatinamente, muito devagar. E nós tivemos recentemente a possibilidade de acordo até no âmbito penal com o plea bargain. E por que não renunciar com outros, digamos, irrenunciáveis? Né? Então, por que não foi mais rápido? Por culpa nossa. Porque nós temos que quebrar o paradigma, e essa quebra de paradigma ela é feita tijolo a tijolo. Ela não é feita de uma forma imediata, na canetada. Ela é feita primeiro no trabalho de convencimento de que é necessário mudar, depois no trabalho de formação da base, por que mudar, dando fundamento jurídico, por que mudar, e por último, a efetividade. Então esse trabalho de convencimento, de mudança teórica, o nosso arcabouço teórico, jurídico, ele leva um tempo para poder prevalecer. E depois dessa quebra de paradigma, com a possibilidade, nós temos tantos outros para quebrar. Questão de limites, a doutora Kaline falou com relação a por que levar isso para homologação para advogado geral. Já foi feito aqui, já está decidido, aí chega lá, o advogado geral fala, não pode, a parte fala assim, pô, fiz papel de boa. Eu participei de audiência, vim aqui, assinei um acordo, aí depois fala que não pode. Né? E aí fica parecendo que nós é que estamos estimulando essa pataquada, quando na verdade a nossa intenção é efetivamente fazer conciliação, só que esses instrumentos a gente tem que criar todos eles, né? Quebrando esses paradigmas, mudando o nosso entendimento, e isso é feito bem devagar. Eu queria que tivesse sido de uma forma mais rápida, mas infelizmente faltam instrumentos, faltam essas mudanças se tornarem um pouco mais efetivas, falta vontade das partes. As partes também têm dificuldade de entender o papel de conciliação. Nós ainda estamos naquele peso arraigado no conceito primordial da judicialidade, em que a gente tem pouca confiança na outra parte, tem confiança até naquilo que a gente está cedendo enquanto administração pública para a outra parte, né? Eu não esqueço nunca uma palestra que eu ouvi do Zé Carvalho Santos na UAB uma vez, em que ele foi justificar por que o servidor público é tão lento. Ele falou assim, porque dorme tranquilo aquele que indefere.
a falta de conhecimento do servidor público e do advogado público com relação à certeza do que ele está fazendo no dia a dia, provoca dele essa paralisia institucional. Ele fala, eu prefiro não fazer, não, eu vou correr um risco, não posso, porque não tem instrumento, não posso, não tem fundamento teórico, não posso, nunca aconteceu antes, sou eu que vou fazer. Mas não é, o que falta mesmo é a mudança desse marco teórico, a mudança desse paradigma. O primeiro momento em que isso acontecer de uma forma natural, e depois alguém descobrir e falou, puxa vida, funcionou, né? Interessante, eu devia ter feito isso antes. Aí a coisa desenvolve. Mas está indo aos poucos. E vê, né? A primeira conciliação foi em 2007, já participei de outras tantas, até eu pegar o cargo de consultor jurídico da União, e já foi desenvolvendo. Aquela primeira que tinha esse embate todo, na segunda já não existia mais. Mas as pessoas tinham medo do limite. Tudo bem, eu vou conciliar. Se você me perguntar assim, qual que é o limite da administração pública para negociar hoje em termos de valor? Não sabemos. Nós não temos, isso não é bem definido no âmbito extrajudicial. Então, é tudo uma questão de tentativa e erro ainda. Nós estamos patinando, mas indo. De alguma forma estamos evoluindo lentamente, mas estamos caminhando. Nós temos que acelerar esse processo. Boa tarde, eu queria agradecer. Meu nome é Paulo Pedro. Esse ano eu faço 40 anos de formado em Direito. Advoguei algum tempo, depois fiz o concurso público, fui ser auditor fiscal e me aposentei esse ano faz 5 anos. Como todos os funcionários públicos aposentados, nós temos problemas com o governo do Estado, não só em relação a pagamento, como em relação a direitos, por exemplo, férias prêmio que não foram gozadas e poderiam ser convertidas em dinheiro. Eles está prescrevendo já, diversos colegas estão entrando na justiça, e as pessoas que nós fazemos contato falam, entra na justiça, mas nós sabemos que se você tiver êxito com relação ao juiz, cair num juiz que entenda a situação, você ainda tem o problema do precatório. Então, fizemos um grupo, mais de 100 colegas, e estamos estudando. Eu tenho influenciado a questão da mediação, porque eu fiz um curso na OAB de mediador, tenho que tirar o chapéu. A OAB está bem adiantada nesse sentido, promovendo cursos, não só para mediador, como para advogado de mediação. Eu fiz os 2 cursos, estou terminando agora a prática, mas exatamente por causa da prática, nesse problema, que eu tenho uma questão que o pessoal me perguntou e eu não soube dizer. É possível uma compensação? Todo funcionário tem a retenção do imposto de renda na fonte. E esse imposto de renda na fonte, 80% dele fica com o Estado. Então, o numerário Estado. É possível se fazer numa mediação essa compensação? Eu todo mês me desconto do imposto de renda e 80% desse dinheiro vai para o Estado. O Estado me deve. Mas essa dívida é líquida e certa. Isso é o quê? Por ordem judicial? Existe um decreto do Estado falando que quem está com problema de saúde no primeiro mês não vão pagar e pagaram, e depois pararam, fizeram o cronograma de pagamento, nunca cumpriram o programa e não revogaram também o decreto, esse novo governo. Então eu estou tentando achar um espaço de mediação e algumas das ideias criativas que a gente não pode dar, não, que isso o direito é federal, nossa vida é estadual, mas na verdade quem vai ficar com esse direito que me é retido é o Estado, não é o governo federal. Poderia, vocês sabem, alguma vez que já aconteceu esse tipo de compensação. Mas você teria que fazer esse pedido à União para reter antes de repassar ao Estado.
é o Estado que tem. Não, você falou do imposto de renda. Como você retira a fonte. Mas esse dinheiro que o Estado tem, 80% dele legalmente fica no Estado. Mas não é esse o trânsito tributário, não. Eu vou responder. A princípio, eu vejo isso como impossível. Não é por causa de uma questão da titularidade do tributo, porque ele primeiro entra no fundo de participação. Ele entra lá dentro do Tesouro Nacional para efeito de distribuição. Mas não há garantia que o Estado efetivamente pode receber dinheiro. Há hipótese, inclusive, que há o sequestro do dinheiro para o Estado, porque o Estado não cumpriu determinadas obrigações, por exemplo, dos quais a União atua como garantidora do crédito, né, nos casos de empréstimo público e tudo mais. Então, isso é complicado. Além de existir uma norma federal que impede compensação de tributos diversos, e são relações diversas patrimoniais, tem um outro problema de ordem ainda, que é a questão do comprometimento orçamentário. Por quê? A lei orçamentária, quando ela é votada, ela estabelece determinadas rubricas onde as despesas vão ser empregadas. É uma autorização legislativa que autoriza o chefe do Poder Executivo a empregar aquele valor que é arrecadado durante o exercício em determinados lugares, né? São as rubricas. A ausência de determinado orçamento para algum setor, mesmo que nesse caso constitua fundo, especificamente o fundo, o fato de haver o reconhecimento de uma verba e retirada de outro, e é essa a razão do precatório. Porque se não fosse o precatório, aquilo desvirtuaria o orçamento todo o valor que estaria ali planejado durante o exercício para pagamento, ele seria corrompido, porque determinados pagamentos de imediato iam impedir essa execução. E é por isso que normalmente o precatório é previsto o pagamento no ano seguinte, porque primeiro ele entra no orçamento do outro ano, para depois ser feito o pagamento. Entendeu? Então, subverter essa ordem criaria um problema de planejamento para o chefe do executivo enorme. Nesse caso específico, sim. Não existe orçamento. Não. O Estado prevê esse orçamento. E se ele tiver previsto no orçamento, ele pode pagar direto sem ter que fazer essa compensação com o imposto de renda. O problema que deve estar acontecendo é que ou tem o dinheiro e acaba, na verdade, que as realizações de entrada de recursos elas não se concretizam, por isso ele não consegue pagar, né? Ou então porque ele está fazendo uma anulação e desviando isso para outro lugar. Então, talvez seja um problema muito mais político, necessariamente. O Estado, há pouco tempo, fez uma mediação com os municípios. E é claro que foi uma pressão política, né? Porque os municípios não recebiam o percentual do ICMS devido a eles. Por isso que essa ideia começou a surgir também nesse grupo, para a gente criar ter uma coisa criativa, já que o orçamento se diz quebrado, né? O Estado se diz quebrado, né? Para poder classificar a situação. Essa saída, infelizmente, eu acho ela complicada, inviável. Senhor Paulo, né? Não, apesar de até fugir um pouco ao tema, né, da Câmara de Conciliação, porque pelo que me parece não tem a Câmara de Conciliação ainda ela só trata com relação a instituições públicas, não particular e a gente já tem recebido, embora a lei de mediação ainda não esteja regulamentada, porque a lei tem que ter um decreto que estabeleça os filtros. Mas enquanto esse decreto não é elaborado, a gente tem feito filtros internos e a gente já tem alguns processos de particular com ente público. E com relação a essa questão que o senhor falou, especificamente, eu acho que tem o próprio Código Tributário Nacional que prevê a compensação, a gente tem uma lei federal que regula essa compensação, mas é entre tributos. Então, aí teria essa inviabilidade por conta, né, de ser um crédito aí que só teria, né, por decorrência aí da atividade que o senhor desempenhou. Então, teria que haver uma alteração legal para esse tipo de compensação, tá certo? Alguém mais? A gente vai abrir mais três perguntas, ok? Para a gente encerrar, porque senão a gente delonga bastante. Boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar os conferencistas, agradecer o convite e mencionar o seguinte: como nós estamos começando, eu sou procuradora do Estado,
como nós estamos começando aqui a idealizar nossas câmaras e ainda não estamos com elas, né, em prática, colocadas em prática, a ansiedade exatamente é do processo e do final, do termo lá do processo. Essa questão já colocada de que o processo tem que merecer uma revisão do advogado-geral para ser validada, eu indago da doutora Karine. Se o advogado-geral, por exemplo, impugna o acordo feito, ele é nulificado ou é considerado ato inexistente? E outra questão, se o advogado-geral aprova, então nós teríamos, a parte teria, né, uma das partes teria um título extrajudicial. De posse desse título extrajudicial, nós estamos tendo na prática cumprimento voluntário das partes envolvidas, já que a gente está falando dessa ideia de pacificação, na prática está havendo esse cumprimento, ou estamos tendo que ir ao judiciário, dotados desses títulos extrajudiciais, para exigir então o cumprimento efetivo obtido nas vias conciliatórias? São essas duas perguntas que eu queria colocar. Como é seu nome? Célia. É o seguinte, a pergunta é bem de quem está querendo ajudar a construir uma Câmara. Eu fico feliz. Na verdade, assim, a ideia das câmaras é que elas sejam autossuficientes. Então eu vou começar a responder pelo fim. A ideia é que, se o conflito não estiver já judicializado, que nossos acordos não precisem ser homologados judicialmente. Nós criamos, através de um acordo, cumprindo aquelas exigências da lei, um título executivo extrajudicial. Aí você vai me perguntar, então ele pode ser questionado judicialmente? Sempre pode, porque a gente não tem um título executivo judicial, a gente tem um título executivo extrajudicial, mas você há de convir que o feixe de vícios que pode ser levantado contra o título executivo extrajudicial são bem menores do que se não fosse um título executivo extrajudicial. Esse título executivo, hoje, ele vai se aperfeiçoar não com a assinatura das partes em mesa de reunião. Ele se aperfeiçoa depois que ele passa pela homologação pelo advogado-geral da União. Aí eu vou começar a dizer por quê. Por que passar pelo advogado-geral da União? Porque nós temos hoje uma portaria e um decreto estrutural que prevê essa homologação. Não, na lei federal, a lei de mediação nada diz sobre isso. A lei de mediação diz que o processo conciliatório termina com assinatura no termo de conciliação. Então, na verdade, ela fala de autocomposição verdadeiramente. Fomos nós, na União, e foi o Rio Grande do Sul, na legislação deles, que determinou a necessidade de homologação. E eu acredito que, por um vício profissional nosso, porque nós somos ainda muito verdes, muito novos nessa seara de autocomposição, e a gente não quis ousar o que é justificável lá em 2007, em 2008, em 2009, mas hoje o que nós queremos é acabar com a homologação pelo advogado-geral da União. Nos conflitos, e eu não concluí, nos conflitos que tem ação judicial já proposta, que o juiz suspende o processo para que o processo conciliatório se desenvolva, quando há o termo de conciliação, ele vai ser, sim, submetido a uma homologação judicial e vai ser pago por precatório. Fora isso, a gente não tem homologação judicial. E essa homologação do AGU nós estamos querendo suprimir em âmbito federal. A gente está convencendo o nosso ministro de que a lei não fala sobre homologação. E como é que nós queremos fazer isso? Desenhando um processo conciliatório que tenha uma fase que a gente está chamando de parecer de conformidade jurídica, ou seja, nós estamos atraindo para o âmbito da Câmara de Conciliação, para a responsabilidade do mediador, que no momento anterior à assinatura do acordo, quando já estiver finalizada a minuta do acordo, que aquele mediador faça no que poderia ser próximo checklist, que ele olhe, revise todo o processo, porque é lógico que durante todo o processo ele deve zelar pela juridicidade. Mas ao final, antes da assinatura, que ele faça
um retrocesso para fazer um exame de juridicidade de todo o processo administrativo, levante todas as controvérsias jurídicas que foram debatidas durante o processo, que vão respondendo onde foi que aquela questão jurídica foi ultrapassada e diga, não, nesse momento o acordo extrajudicial pode ser assinado e ele tem um parecer de conformidade jurídica. A partir daí, a segurança jurídica, que a homologação do Advogado-Geral da União emprestaria o acordo, já está sendo feita com exame de conformidade jurídica pela Advocacia Geral da União, na pessoa de um mediador. Assinado o parecer, aprovado pela autoridade, que pode ser tanto o consultor geral, como pode ser o diretor da Câmara, a gente ainda não tem certeza de como é que vai ser o modelo, a gente suprime a homologação. Isso, gente, diminui o tempo do processo conciliatório pelo menos 6 meses. Porque é muito difícil para uma autoridade como o ministro colocar a assinatura dele numa homologação de um acordo que ele não participou. Estamos falando de um processo sui generis, onde você teve a construção de um consenso sem um rito legal próprio, porque não tem que ter rito legal. Então, depois, para você conseguir explicar para esse ministro que tem milhões de assinaturas a serem apostas, que ele pode homologar, que aquele acordo é válido, isso leva um tempo. E tempo é justamente o que a gente quer economizar no processo conciliatório, porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então eu acredito que eu estou otimista que a gente consiga suprimir essa homologação e que vocês do Estado de Minas já construam a Câmara de vocês, convencendo o governador e o advogado-geral do Estado de que não é necessário a homologação, se vocês conseguem fazer o crivo de juridicidade do processo conciliatório e do acordo a ser assinado. Boa tarde. Queria me apresentar, primeiramente, meu nome é Marcelo, eu sou procurador do município aqui de Belo Horizonte. Gostaria de parabenizar a AGU pelo evento e dizer que, para mim, esse é uma discussão muito importante, porque ela é justamente o tema da minha tese de doutorado que eu defendi ano passado aqui na FMG, em que trata a administração pública como um repeat player, um litigante habitual, e essa necessidade de mudança da cultura jurídica de tratamento dos conflitos. Como na Procuradoria aqui do município, também faço parte do Conselho Superior, eu fui designado como relator para elaborar a minuta do projeto de lei da Câmara de Mediação e Conciliação também do município de Belo Horizonte. A gente teve a lei aprovada ano passado do Estado de Minas Gerais e estamos então tentando implantar também aqui no município de Belo Horizonte a Câmara de Mediação e Conciliação. Então tem algumas perguntas práticas. A palestra da doutora Kaline especialmente me interessava muito pelo funcionamento da Câmara. O objetivo aqui em Belo Horizonte é a autocomposição da administração pública com particulares, né? A gente não tem tantos problemas entre conflitos institucionais. Algumas perguntas práticas que eu tenho, só fazendo antes uma observação com relação à homologação do AGE, infelizmente ou felizmente, não sei, a lei do Estado de Minas Gerais prevê, ela na mesma linha da lei do Rio Grande do Sul. A primeira pergunta é com relação à mediação em si, como é que ela funciona? O procurador público, ele atua como mediador, porque ele também está representando ali uma parte, né, que é a própria União. Ele atua como, seria uma negociação, a pergunta é essa, ou como é que é? Quem atua como mediador? É um mediador externo? Minha primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, a questão dos honorários advocatícios, especialmente, por exemplo, quando envolve o município, o Estado é demandado. Há uma disposição dos advogados de celebrarem acordos, de abrirem mão de honorários advocatícios? Como é que funciona na prática? Uma terceira pergunta, rapidamente, são todas perguntas objetivas. Com relação ao precatório, numa conciliação que é feita, numa mediação que é feita antes da judicialização, o débito aceito pelo Estado ele conciliado, ele vai ser inscrito para pagamento de precatório? Como é que funciona a cronologia da ordem? Eu também tenho uma pergunta com relação são mais duas, mas eu esqueci se a doutora Kaline ou a doutora Ângela quiser responder rapidamente.
Vamos dividir irmanamente. Foram 4, eu respondo 2 e responde 2, certo? Então, estou primeiro, né? Eu vou escolher. Diz que a gente não tem o que merece, tem o que negocia, né? Olha, essa pergunta sobre o advogado público mediador, eu vou pedir licença, eu estou brincando que eu vou escolher, né? Eu vou pedir licença para responder essa pergunta, porque isso está sendo muito discutido lá na CECAF, se você não se importar. Olha, essa é uma questão que não quer calar. Os mediadores privados criticam muito a mediação conduzida pelos entes públicos, pela CECAF, justamente porque somos nós, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, que funcionamos como ele está alto, não está? Vocês estão... Alô, alô? Tá. Eu achei que eu ia estourar o tímpano de todo mundo aqui. Na verdade, essa é uma crítica muito comum da mediação privada para a CECAF. Mas, olha, a lei de mediação, ela fala que, quando ela conceitua a mediação, ela fala de um terceiro escolhido, aceito pelas partes, né? E quando a gente tem a mediação na CECAF, e a lei não fala que a gente faz mediação, ela fala que a gente faz autocomposição, e no preâmbulo ela diz, né, que regula a mediação entre particulares e a autocomposição envolvendo entes públicos. Eu acredito que quando ela fez essa modificação foi justamente não para nos impedir de exercer alguma das técnicas, até porque ela não poderia fazer isso. A autocomposição é um gênero que engloba tanto a mediação quanto a negociação, quanto a conciliação. Eu acredito que foi justamente porque a lei ela trata de coisas que são bastante identificáveis como coisas diferentes. A mediação entre particulares e a mediação ou autocomposição quando ela fala de entes públicos. E eu comecei aqui hoje minha fala justamente falando e frisando isso. A gente deve estudar e encarar o consenso como pacificador de conflitos envolvendo entes públicos de forma diferente do que a gente trata envolvendo particulares. A gente tem um regime jurídico extravagante. E eu acredito sim que um advogado público, ele pode ser mediador sem ferir o que a gente chama e tem chamado no estudo da mediação envolvendo entes públicos de equidistância. A gente chama de equidistância justamente para fazer uma diferença entre a imparcialidade e a equidistância. Quando você se torna mediador através da assimilação das técnicas e exerce essa mediação, você só tem um interesse, seja você advogado público ou não, que o acordo seja feito. Até porque não há perdedores na mediação. Então não tem como você defender os interesses de uma parte ou de outra. Todos que sentam numa mesa de reunião, independentemente de ser ele mediador ou sujeito ativo na mediação, ele tem o interesse de sair ali com um conflito pacificado. Então o que a gente tem que zelar é pela equidistância com o conflito em si, ou seja, que aquele advogado público não tenha tomado partido naquele conflito, seja como parecerista, exercendo o consultivo, ou seja, no contencioso, atuando como advogado da União, de alguma autarquia ou de alguma estatal no judiciário. Fora isso, eu não acredito que um advogado público, simplesmente por ser um advogado público, teria impossibilidade de agir com equidistância como mediador. E fora isso, o próprio processo conciliatório, ele tem que garantir essa ausência de, digamos, da famosa supremacia do interesse público. É através de um processo conciliatório bem desenvolvido, com design, como a gente falou, da estratégia do design do sistema de disputas, que você garante que todas as partes ali terão o direito de se expressar, de ouvir e ser ouvido em igualdade de condição. Então, a advocacia pública, eu acredito que não pode haver em abstrato já uma vedação a que um advogado público possa ser um mediador. Quando a administração pública age como julgadora no processo administrativo, a gente não tem coisa julgada, mas ali, agindo como julgadora, ela tem equidistância também do processo que está sendo desenvolvido. Há uma imposição de uma decisão ao final que nem sempre vai ser completamente favorável ao Estado. Então não existe uma
uma novidade de um advogado público agir num processo, seja conciliatório ou administrativo, não estando como defensor ou acusador. E veja bem, o que a gente faz na Câmara não é agir como negociador, tanto que, num caso, eu vou ilustrar, um processo que envolva DENIT e Ministério dos Transportes. Ao lado do representante técnico do Ministério dos Transportes tem que ir um negociador. O mediador ali é um mediador da Câmara de Conciliação, mas ele vai receber em mesa de reunião não só o técnico do Ministério, mas ao lado do técnico do Ministério ele recebe um advogado público, provavelmente, membro da Conjur do Ministério, que agirá naquele momento como negociador. Então, o mediador ali, ele não fará nunca as vezes de um negociador. A gente tem na AGU as centrais de negociação. As centrais de negociação não fazem parte da Câmara de Conciliação, é dentro de outro braço da Advocacia Geral da União, que é a Procuradoria Geral da União, é o braço contencioso da AGU. E essa central de negociação, sim, ali os procuradores da União são negociadores. Eles recebem a parte, que é um particular, que chega lá e vai negociar com a União. Ali vai ter, representando a União, um negociador. Isso acontece nos processos puramente de negociação, que ocorrem perante as centrais de negociação das PRUs e PGU. A Câmara de Conciliação que faz a mediação e garante, sim, a equidistância do mediador. A questão dos precatórios, se o acordo for feito num conflito que não foi submetido ao Poder Judiciário, não há que se falar em precatório. O que você tem pela Constituição Federal é expedição de precatório todas as vezes que essa obrigação de pagar tiver nascido de uma ordem judicial. Agora, se esse acordo ele for no curso de uma ação judicial, o juiz suspende o processo, isso é muito comum, manda para a gente conduz um processo conciliatório, termina com êxito, um termo de conciliação, ele vai para o juiz da causa que vai homologar o acordo e gerar sim um precatório. Mais duas. A questão... Então, só para entender, porque a Câmara de Conciliação, então, vamos supor que é um conflito entre particular. Chega lá, por exemplo, um servidor... Só entre particulares? A gente não... A administração e a União. Sim. Chega lá, por exemplo, um servidor da União querendo conciliar. O advogado público, o procurador federal, o advogado da União, ele vai se portar ali como mediador e, ao mesmo tempo, como advogado da União? De forma alguma. Mas foi isso que eu expliquei em relação ao Ministério. O Ministério, quando litiga com uma autarquia, o Ministério litiga... conflita. Não, nunca. O advogado da União que ali atua como mediador nunca vai representar a parte federal. A parte federal vai ter que se fazer representar por um negociador, que será um outro advogado público. Sempre. Não há nenhuma possibilidade do mediador fazer ali papel de um negociador ao lado do ente federal. Nunca. E nenhum conflito. Esse grupo, inclusive, tal como os acordos de leniência, que é aquele grupo que faz só esse trabalho, esse grupo também é um grupo só para a administração, em razão da confidencialidade? Olha, na verdade, como eu falei, o estágio atual da SECAF é um estágio de reestruturação. Até então, o que a gente tinha era capacitação dos mediadores, que integram a SECAF e as câmaras locais, e ao lado dos ministérios e dos órgãos federais iam os seus conjus, iam os seus consultores jurídicos, que não necessariamente tinham capacitação nas técnicas consensuais. A gente percebeu agora, nesse remodelamento da SECAF, que isso não é possível. Tanto quanto os mediadores precisam estar capacitados para serem mediadores, como os advogados públicos que são consultores jurídicos ou que integram uma consultoria jurídica, eles precisam estar capacitados em negociação e em mediação para conhecer o processo conciliatório e conseguir validamente representar o órgão federal numa Câmara de Conciliação. Por conta disso, a gente está tendo uma remodelagem de um departamento que a gente tem na Consultoria Geral da União, que é o DAEX. O DAEX vai ter na sua estrutura, e aí ele vai também capacitar provavelmente. Tudo isso, gente, está em andamento.
A ideia é que o DAEX, que é o Departamento de Representação Extrajudicial, ele tenha um corpo especializado, como ele tem leniência, que ele tenha um corpo especializado de negociadores. E eles possam capacitar as consultorias jurídicas dos ministérios, mas por enquanto que eles fiquem fazendo essa representação dos órgãos públicos federais na Câmara de Conciliação, como negociador, ao lado do órgão público federal. A ideia é essa, mas hoje, sempre, mesmo se estarem capacitados pela União, nunca um mediador, ele atua como mediador e como negociador ao lado dos interesses de um dos entes públicos envolvidos no conflito. Jamais. Eu posso talvez até complementar a forma como é que funciona localmente, né? Existem estados, a gente sabe, que eles conseguiram desmembrar pessoas para ficar só por conta de fazer conciliação. Em Minas a gente não conseguiu fazer isso, não. Nós temos os membros que fazem parte da Câmara e eles são os mediadores ou conciliadores. E quando é necessário você ter o representante, por exemplo, da União, chama um outro advogado da União. Não vai ser o mediador, está ali por conta. É um outro órgão público, chama lá o representante do órgão público, vai vir com o advogado dele. Mas são partes totalmente distantes. Nós conseguimos fazer isso com certo êxito, porque, no meu ponto de vista, a AGU tem uma credibilidade grande no exercício desse papel, porque nós temos a capacidade, a autonomia suficiente, inclusive, para dizer para a administração quando ela está agindo mal, quando está agindo errado, desfazer o ato. Então, essa credibilidade nos dá o suporte para poder proceder isso e realizar essa mediação até com certo sucesso. Então, isso tem funcionado, não há problema nenhum com relação a esse tipo de situação. Eu acredito que também lá do município também não teria. Vamos outras duas? Nós já esquecemos, né, Kalina? Eu queria perguntar a questão dos honorários, como é que é para árbitro, né? A negociação com os advogados. Os honorários são um conceito relativamente novo para nós, né? Nós conseguimos esse direito em pouco tempo. O próprio conselho curador nosso, que recebe os honorários, ainda não tem uma posição muito firme com relação ao que fazer. Especificamente, há possibilidade de redução, eles ainda estão elaborando isso lá, parcelamento. Então, nós não temos muita experiência ainda nisso aí para poder falar, não, mas isso já está em discussão lá. Para complementar, assim, como a gente está recebendo agora os processos particulares, as câmaras locais, por exemplo, não tem nenhum processo envolvendo particulares. Na SECAF, eu diria que a gente tem menos de 20 processos envolvendo particulares. Não porque não tenha demanda, mas como a gente não tem da regulamentação da lei, nós não estamos divulgando essa competência, não estamos estimulando a entrada de processos, porque a gente prefere que o decreto seja elaborado, seja promulgado, para que a gente faça essa assunção dessa competência com mais eficiência. Né? Mas não fechamos as portas. Aqueles que têm nos procurado para conflitos e mesmo sendo particulares, a gente tem apreciado a admissibilidade. Nesse caso, colega, é que a gente vai começar a também introduzir no âmbito da mediação e da negociação o valor dos honorários, porque tudo vai entrar em negociação. Na verdade, todas as vezes que um particular ingressar na Câmara, não obrigatoriamente ele estará acompanhado de advogado, mas na maioria das vezes ele estará. E nesse caso, como ficará os honorários? Judicialmente a gente já tem os parâmetros, mas extrajudicialmente a gente não tem os parâmetros. Eu acredito que tudo num processo conciliatório que não for indisponível e intransigível, ele pode ser objeto de negociação. E por que não os honorários? Então isso vai entrar, e isso até é uma questão que aumenta ou diminui a masa, que é justamente a forma de você ver qual é a melhor alternativa sem um acordo. Os honorários entram nesse cômpito de qual é a melhor alternativa sem um acordo. Quanto se pagaria de honorários numa ação judicial e quanto se pagará num acordo extrajudicial. Então isso é objeto de negociação também. Eu não dei a informação completa, não. Eu percebi, alguns colegas têm feito o seguinte: quando está em condição de realizar um acordo, eles consultam o conselho curador, porque no nosso caso a modelagem que foi feita, o conselho curador é uma entidade autônoma, então a titularidade dos honorários é dela, na verdade. Então ela tem competência para poder delimitar.
Então eles vão lá, questionam e o conselho curador responde qual que é, se aceita ou não aceita, concorda. Então isso depende muito. Eu sei que no município é diferente, você não tem essa outra entidade igual nós temos. Então é mais simples de resolver. A outra pergunta até eu já esqueci. Queria parabenizar, não tive a oportunidade que eu falei seu microfone, da excelência das palestras, muito oportuno. Eu também sou procurador do Estado e a gente está tentando implementar isso. A pergunta só é de ordem prática. Complementando o que eu solicitei, esses mediadores, eles têm uma responsabilidade de confidencialidade com o que acontece ali, né? Então, há algum intercâmbio deles com a parte contenciosa, ou eles ficam restritamente nesse trabalho em razão exatamente das informações que são colocadas ali. E a segunda é quanto a alguma estatística quanto à necessidade de execução desses acordos, ou eles têm sido cumpridos voluntariamente? Eu não tenho conhecimento de nenhum acordo da SECAF que tenha a necessidade de execução judicial. Você tem? Eu também não. Eu não tenho. Não existe, nunca existiu nenhum que foi... A regra é estar em acordo para solucionar o conflito, não ampliar ele. Isso. Sabe o que acontece às vezes? E aí tem a ver com sua pergunta. Antes do AGU homologar, como eu disse que é um interregno e às vezes de até mais de 6 meses, às vezes as partes saem da mesa de reunião e já começam a cumprir o acordo antes da homologação. Isso acontece. Agora, execução forçada judicial, eu realmente não tenho conhecimento. Essa questão da confidencialidade, a gente pode até responder junto, é interessante porque a gente está agora elaborando um parecer para colocar para definir um divisor de águas em relação a essa questão da confidencialidade, que é uma questão que nos afeta bastante e muito ainda mal resolvida no âmbito administrativo, porque a lei de mediação traz a confidencialidade como um princípio da mediação. Só que a gente tem como princípio constitucional da administração pública a publicidade, e que é corolário da publicidade o acesso à informação. Então eu acredito que a gente não pode, nisso eu sou muito conservadora. Olha que eu não sou conservadora no direito administrativo, eu me considero uma professora de direito administrativo bem de vanguarda, mas nisso eu sou conservadora. Eu acredito que um processo administrativo que não garanta acesso à informação, ele, de alguma forma, ele suprime direitos inalienáveis. Então, eu acredito sim que a gente tem que ter confidencialidade na mediação para que o processo de mediação tenha êxito. Qualquer tipo de divulgação de informações que acabe com a possibilidade de êxito nas tratativas conciliatórias devem ser limitados. Mas a gente não pode partir do pressuposto que temos como princípio a confidencialidade. Não. Nosso princípio é a publicidade, a visibilidade dos atos e o acesso à informação e o franquear o acesso à informação. Agora, assim como a lei de acesso à informação permite, em vários momentos, que esse acesso à informação seja mitigado, né? Seja por sigilo profissional, e aí tem todas as questões, nossa lei de mediação também diz que, embora nós não possamos usar como princípio, mas, poxa, se a gente não garantir motivadamente a confidencialidade e o limite de acesso à informação de muita coisa produzida no processo conciliatório, principalmente as propostas formuladas, a gente vai ter a morte do processo conciliatório. A gente vai ter o fim do consenso como forma de pacificação. E isso é um mal terrível, porque a gente está elegendo, ou pelo menos eu quero eleger a autocomposição como a principal e melhor e mais eficiente forma de pacificação de conflitos. Então a gente tem que ter sim um termo de confidencialidade. Eu não diria nem um termo de confidencialidade. Acho que as partes têm que se comprometer no início de um processo conciliatório a aceitar a limitação, a divulgação de algumas informações que são produzidas e a não utilização de documentos elaborados no curso do processo conciliatório para provas e processos judiciais ou administrativos de heterocomposição.
Isso tudo motivado com base na lei de mediação e em tudo que afete o êxito das tratativas conciliatórias. O que não quer dizer que todos os processos conciliatórios devam ser já originalmente confidenciais, porque a lei de mediação diz que a confidencialidade é princípio. A lei de mediação diz que confidencialidade é princípio porque ela pensou somente na mediação privada. A gente não pode imaginar que a gente tem como princípio de confidencialidade um processo conciliatório que se desenvolve no âmago da administração pública. A gente tem que motivar o que deve ser sigiloso, motivar o que deve ser de acesso restrito à informação e sim limitar esse acesso para que a gente não fira de morte o processo conciliatório. Fora isso, eu acredito que a gente não pode imaginar que a confidencialidade seja imotivada, ou seja, geral, como princípio para os processos conciliatórios envolvendo entes públicos. Aqui acontece uma coisa natural e até um pouco metafísica, interessante. O conciliador, quando recebe o processo, ele pega uma aura de proteção no processo. Ele não comenta, e eu nunca pedi a eles para fazer isso. Eles nunca fizeram de forma natural. Não comentam nem com os colegas, comentam comigo como coordenador quando eles têm alguma dúvida de procedimento. Mas o assunto tratado ali pelo mediador, ele não compartilha com ninguém. E é interessante observar isso, porque eu só pude perceber isso agora que ele perguntou. Nunca aconteceu. Então me parece que é uma proteção natural que o próprio conciliador recebeu o processo, ele conserva as informações ali com ele de forma exatamente a não prejudicar. Então essa é uma conduta que tem que ser realmente compartilhada. Anderson, a gente tem um processo que envolveu um órgão público e uma empresa privada um contrato de prestação de serviço. As tratativas conciliatórias evoluíram bastante, o acordo já estava para ser firmado e a autoridade desse órgão público, que não participou do processo, porque ela sempre mandava um preposto, quando ela foi provocada, porque ela deveria assinar o acordo, ela deu para trás e o acordo não foi firmado. E a gente não conseguiu êxito nessa conciliação, que foi bem lamentável, porque o acordo seria lindo. E nesse caso, essa empresa judicializou esse conflito e o juiz nos oficiou para que fosse juntada a proposta de acordo que o agente público teria feito à empresa privada. Quer dizer, ele entender aquela proposta como uma declaração de que ele renunciava aos direitos, porque, lógico, a proposta do órgão público não foi do valor integral do contrato. E a gente se negou a fornecer a cópia do documento para o Poder Judiciário e a gente baseou essa negativa justamente motivando pelo êxito do processo conciliatório, das mitigações que o processo conciliatório pode fazer na divulgação e no acesso à informação mesmo do Poder Judiciário. E até então, isso não foi objeto de nenhuma prisão. Ninguém foi preso lá na SECAF por isso ainda não. Boa noite. Aqui atrás. Gostaria de agradecer principalmente a doutora Karine por representar também as mulheres aí na mesa. Meu nome é Isabel, eu sou servidora do Estado de Minas Gerais. Eu queria saber se na União vocês já tiveram algum tipo de experiência de negociação no âmbito de um contrato administrativo. Você estava contando aí sobre uma prestadora de serviço, né? Mas não somente em relação aos pagamentos, como também a cláusulas contratuais, etc. E como que isso tem sido visto? Se tem sido exitoso, como que tem funcionado? E se puder, obviamente respeitando a confidencialidade, mas contar um pouquinho de como tem sido essa experiência no caso concreto. Bem, como eu já anunciei aqui, nós não estamos ainda a todo vapor recebendo esses processos que vêm dos particulares e esse é um dos objetos que vai nos demandar mais, né? Porque a lei de mediação ela fala especificamente
que uma das demandas que deverá ser submetida às câmaras de autocomposição são justamente os contratos administrativos no que tange o equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu acredito que nós vamos ser muito demandados pelos particulares. Por enquanto, como a gente tem ainda um número muito pequeno, esse é um dos únicos contratos administrativos, esse exemplo que eu dei agora da confidencialidade, que nos foi submetido, porque a gente ainda está incipiente nesses processos envolvendo particulares. Mas nós temos vários contratos, vários convênios que nos são submetidos, porque são conflitos interinstitucionais. Então, normalmente tem o ente público em vários polos e são questionadas, sim, inclusão de cláusulas. A gente tem um que, inclusive, é descentralizado, desconcentrado. Ele não tá se desenvolvendo na Câmara, não. Ele está se desenvolvendo na Câmara Local da Bahia. E ele é sobre justamente um contrato, e nesse caso não é nem um convênio, é um contrato de locação de um órgão público para uma estatal, uma sociedade de economia mista, que colocou um posto de atendimento dentro desse órgão público, e ele está questionando o pagamento da conta de luz. Esse órgão público abrigou, né, por um contrato de locação, um posto dessa sociedade de economia mista, e ao final do contrato ficou uma pendência de um débito de luz, porque essa sociedade de economia mista entende que a forma de cálculo não está correta, e esse órgão público quer que seja cumprido o contrato. Enfim, é justamente a validade de uma cláusula contratual e a forma de calcular esse débito. Não é nenhum conflito em torno de uma quantia vultosa, mas é uma questão interessante justamente porque tem a ver com a validade de uma cláusula contratual. Não acabou ainda, está sendo discutida, mas eu acredito que a negociação vai ser exitosa. Obrigada. Bom, eu posso falar de duas experiências interessantes. Normalmente a gente não tem um conflito instaurado, propriamente dito, envolvendo contratos administrativos, não, mas a gente trabalha muito no âmbito da negociação. A fase de execução do contrato ela é uma das mais problemáticas e ela gera muito confronto. Em pelo menos duas situações, recentemente, a gente tem atuado para poder solucionar o conflito, que poderia gerar uma judicialização e que foi evitado por base da negociação. Normalmente, o principal problema do órgão público é a falta de conversa diretamente com o interessado. Então, quando a gente vê o problema, e uma situação foi até bastante interessante, porque eu fui visitar um órgão que a gente assessora, e chegou lá, eu perguntei para o comandante que era da unidade militar como é que havia sido a tramitação de um contrato que a gente tinha atuado para poder instalar 2 elevadores lá. Ele falou assim, não tem, os elevadores não foram instalados ainda. Eu falei, mas como não? Tem 2 anos. Não foram, está parado. E aí eu fui conversar com o setor responsável e ele falava, olha, a situação está em pé de guerra. A empresa nos culpa e a gente acha que a culpa é deles. Então, a gente não tem conversa mais com eles. Eles não nos atendem e a gente não atende eles, não conversa. Eu falei, bom, não pode ficar assim, não pode ser assim. Aí marquei uma reunião com eles, vieram tanto a empresa quanto o órgão, sentamos juntos lá e falaram, o que está acontecendo? O problema é esse. Então, o que nós vamos fazer? Para solucionar, vocês vão fazer isso. A vantagem de você trabalhar no início, na negociação, é porque a gente tem condição de delimitar dentro do caminho legal qual que é o caminho que vai ser feito para consertar aquele problema, que na visão do órgão ele não tem essa visão. O advogado trabalha efetivamente nesse tipo de caso como solucionador, antes que ocorra a judicialização. Então, esses casos, eles são corriqueiros, a gente atua, inclusive nesse caso eu nem distribuo para conciliação, eu mesmo procuro fazer a negociação com eles, para poder ver qual que é o âmbito do problema, porque às vezes o órgão nem sabe. Há pouco tempo atrás, eu tive um caso no órgão que chegou e falou, a empresa não apareceu para poder executar, vamos chamar eles para conversa. Quando a empresa soube que eles iam ser chamados, ele falou, não, nós vamos começar a executar. Aí o órgão pediu, olha, vamos suspender por enquanto, depois a gente conversa. Isso é muito efetivo, porque é interessante, a experiência demonstra que o que falta de verdade para chegar a uma solução é só conversar, não falta mais nada. É só eles sentarem e conversar, porque me parece uma briga um pouco de vaidade, de a pessoa imputa ao outro a responsabilidade, o outro é de cá, mas o problema mesmo não se resolve. Aí quando senta e conversa, chega num acordo, resolve, não tem judicialização, e assim tem funcionado, tem ido bem.
mas não é conciliação, já é uma fase um pouco anterior. O que a gente precisa, enquanto administração pública, é ter um pouco de sensibilidade para poder detectar esse problema antes que ele vire um problemão. Porque aí, na hora que chega naquele ponto sem retorno, fica complicado. Se a gente conseguir matar isso no início, a gente consegue resolver muito problema da administração pública. Mas se a gente deixar aquilo instaurar, a questão passar a ser pessoal, aí passa a ser mais problemático. Então a gente tem conseguido algum sucesso com isso, graças a Deus. Só complementando sua fala, do lado do executivo, né, concordo totalmente, mas muitas vezes o servidor público sente falta de um ambiente institucional para travar essa conversa com o particular sem se sentir muito exposto, né? Exato, e ajuda, exatamente isso. Essa Câmara pode ter essa atuação justamente nesse sentido, né? Exato, a credibilidade que nós, enquanto administração pública e componentes da Advocacia Geral da União, dá essa característica que é interessante. Um outro exemplo que eu vou dar, por exemplo, a gente tinha um contrato de arrendamento firmado de um patrimônio da União com uma empresa que ela entrou em dificuldade e ela queria diminuir o valor. E estava causando um punhado de conflito, porque eu não sei se foi verdade ou não, a empresa depois alegou que alguém da administração falou que era possível, só que nós não temos essa condição de fazer, está fora do nosso limite. E como estava tendo muito ruído, aí eu chamei eles para conversar também. E daí veio 3 advogados da empresa, veio o gerente da empresa e mais o órgão para poder conversar. Bom, expliquei para eles os limites de atuação que a gente tinha, que a gente não podia fazer isso, mas que os caminhos que ele poderiam ser adotados seriam esse, aquele e aquele outro. Ele entendeu perfeitamente a situação, devolveu o imóvel, aceitou pagar a multa, porque para ele ia ser muito pior se ficasse lá para poder pagar o restante, e saiu de lá plenamente satisfeito, sem rancor, sem briga, sem problema nenhum. Ou seja, o problema principal foi solucionado, que ele devolveu o imóvel para a União, ele foi responsabilizado, porque ele falou para ele que não ia ter problema, e ele ia pagar a multa e tudo mais. Então, ou seja, um conflito a menos, a judicialização, que vai judicializar, ninguém sabe o que vai acontecer. Muito bem. Vamos partir para a última pergunta, ok? Se existe, já foi feita uma normatização para dar à faculdade, né, permitir que o procurador lá na conciliação possa transigir, né, ou se isso é feito caso a caso, e, enfim, se a proposta, ao ser levada lá na conciliação, então é submetida a um parecer das consultorias. Como que funciona isso? Bom, aqui a gente trata da seguinte forma: o advogado que acompanha o representante do órgão, ele está ali para verificar a questão da juridicidade. A possibilidade material do acordo, dinheiro, instrumentalização, tudo é o próprio órgão que tem que definir. Se ele tem essa competência do órgão para poder firmar esse acordo, ok. Entendeu? O advogado, enquanto auxiliar dele ali, do técnico, né, como diz o doutor Kalim, é simplesmente para poder verificar a juridicidade, a conformação, a existência de orçamento, se tem verba, tem rubrica, se tem instrumento, a depender de cada solução, e é o próprio órgão que dá. Aí não tem como entrar nisso. Só complementando o doutor Anderson, a gente tem a lei de mediação, que é a lei federal, que já diz que os entes públicos têm a faculdade de criar câmaras para resolução de consenso. E tem um capítulo específico dos processos conciliatórios, processos de autocomposição envolvendo entes públicos. Então a gente já tem uma autorização legal, uma norma federal, que fala sobre a autocomposição da administração pública federal, estadual, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Além disso, quase todos os estados que eu conheço que estão criando as suas câmaras estão promulgando leis de criação das câmaras. Não só por lei. Nossa Câmara Federal, por exemplo, na AGU, de 2007, não existe uma lei específica criando a Câmara. A gente utilizou a nossa lei orgânica, que fala sobre a competência do advogado-geral da União para transigir. A gente utilizou esse dispositivo e o decreto estrutural da Advocacia Geral da União fala da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, e nós temos portarias e ordens de serviço que regulamentam o nosso funcionamento. Então a gente existe uma lei de alçadas que
que foi parcialmente revogada pela lei de mediação, a 13.140. A gente está para editar um novo regulamento de alçadas, que é um novo decreto, justamente para saber quando é que a gente precisa de autorização ministerial ou não para firmar acordos, e isso vem estabelecido por valores. Nossa lei que foi revogada estava muito defasada, os valores eram pífios em relação aos acordos que a gente faz, mas o decreto está pronto, está no forno, para sair da Casa Civil e estabelecer novas alçadas. Então, assim, arcabouço normativo para que os entes públicos façam acordos não nos falta, porque a gente já tem a lei federal e os estados e municípios podem ter suas leis, ou seus decretos, ou suas portarias, criando internamente suas câmaras de mediação, ou o nome que vocês quiserem dar. Doutora Carline, doutor Anderson, a gente só quer agradecer. Não é? Na verdade, sem a presença de vocês aqui, né, essa troca de experiências aqui ia ser inócua. A gente só tem que agradecer aos colegas, né, da Advocacia do Estado, Procuradoria do Município também, né, os procuradores do município. Eu volto a dizer, a gente está com um projeto para esse ano da consultoria, e vamos dar andamento nele, né? Da mesma forma como a doutora Carline participou da Advocacia Pública em Juízo, a gente vai tocar um projeto aqui da consultoria. Faremos em breve aí um outro seminário, um outro workshop com relação ao papel do consultor na advocacia pública, o novo papel do consultor. Então, assim, teremos outras oportunidades para debater outros temas também tão relevantes quanto a esse, né? Quem sabe até voltarmos a esses temas. E eu acho que a gente está sempre aberto a esse tipo de debate mesmo. Acho que os expositores aqui, com certeza, se alguém tiver algum tipo de questionamento, eu sei que a Advocacia Geral do Estado está fazendo essa Câmara agora, sei que a Procuradoria do Município também. Então, assim, eu acho que a gente, como colegas, estamos sempre abertos aí, né, a questionamentos, troca de e-mails, telefone, tá? Então, eu queria agradecer a todos aí a paciência. A gente teve aí muitos interessados nesse evento, só tem que agradecer. Aqueles também que nos assistem online também. Essa exposição vai ser gravada, então, para os colegas que não puderam assistir, a gente depois vai passar via YouTube, não é isso, Lola? A gente passa, disponibiliza via YouTube. Então, muito obrigado a todos, né? Um excelente fim de tarde. Aqui, ó, não preocupe, amanhã a gente conversa. Pena que não deu depois de Você não prestou atenção, mas não falou nada, né, Marcelo? Nada, fala só. Ele faz mil coisas ao mesmo tempo.